Vamos? Show, então, muito obrigado a todo mundo que está aqui para assistir a minha palestra. Eu sou o Luiz Berger. Eu estou aqui no time desde 2014, então já faz um tempinho. Eu tenho cara de novinho, mas estou ficando velho também, que nem a gurizada aqui. Uns já estão perdendo cabelo, não vou dizer quem. Mas nós também há um tempo já, e hoje eu quero falar sobre a arma secreta do 1156, que é o que a gente chama de Scouting. Isso é o que a gente usa para ganhar competição, mesmo quando a gente não tem os melhores robôs, mesmo quando a gente não está na melhor aliança de todas, e mesmo quando a gente não está qualificando nas melhores posições lá em primeiro, segundo, terceiro. E a gente já usou isso desde lá 2015, foi quando isso começou, e eu vou contar toda a história para vocês. Então, para eu te explicar como é que essa arma funciona, eu vou ter que te contar essa história. Tudo começa lá em 2014, que foi o ano que eu comecei. Foi um ano muito diferente pra gente. Se vocês olharem aqui nesses banners, vocês vão ver que a gente não tem nenhum que vem antes de 2014. A gente tinha ganhado já antes de 2014, mas pelo que eu sei, a história é que a Receita Federal ficou com os banners que a gente ganhou aquela vez. Então o primeiro que a gente tem de verdade é de... Mentira, o de 2014 foi roubado, né? A gente não tem o de 2014. Então começa em 2015, mas 2014 foi o ano que o Under realmente começou a ganhar muitos prêmios. Dessa época, desde 2008, a gente não ganhava nada. Então foi um ano assim muito, muito importante pra gente. A gente chegou lá, fomos em duas competições. A primeira a gente ganhou a competição, ganhamos o prêmio de empreendedorismo na competição. E na segunda competição a gente foi finalista, que significa que a gente foi até a final, perdeu na final, mas mesmo assim foi um resultado muito bom. Já tinha ganhado a primeira, então a gente estava no lucro. E também ganhamos o prêmio de automação nessa competição. Se vocês olharem aqui, ó, todos os anos antes, teve muito ano que a gente passou em branco. E esse aqui cheio de coisa. Então foi um ano muito diferente. E aí em 2015 significa que a gente estava com a pressão dobrada, porque agora era nosso ponto de inflexão. Ou a gente voltava a ser o que era antes, passar mais um monte de anos sem ganhar nada, aquele 2014 foi um ano fora da curva, ou a gente falava, não, esse vai ser o nosso padrão agora, a gente vai começar a ganhar todo ano que nem a gente ganhou em 2014. Então em 2015 era quando a gente tinha que dizer, pô, vai ter que ser diferente, a gente não pode vir aqui e passar em branco de novo. Nós temos que continuar nesse mesmo pace, nesse mesmo ritmo que a gente estava em 2014. Então, cara, durante a temporada a gente trabalhou demais. Eu lembro que nas últimas 2 semanas aqui era padrão a gente ficar até madrugada, 2, 3, nos últimos dias até às 6 da manhã aqui. A gente fazia um turno assim que o pessoal ficava até às 6 da manhã, outro saía antes para as 8 da manhã já tá aqui de novo, começando a trabalhar. E, cara, a gente trabalhou muito, muito, muito nesse robô e no final ele ficou muito bom em 2015. Eu acho que ele tá ali fora, né? Dá pra olhar ele. Foi um ótimo do robô. A gente construiu um robô insano, foi esse robô aí. E esse ano a competição era basicamente pegar essas caixas, que se vocês vão lá no Arrepio, vocês vão achar um monte dessas caixas, e aquela lixeira ali e botar ela em cima. E o nosso robô fazia isso muito bem, a gente empilhava normalmente 5, dava pra empilhar até 6 caixas, a gente empilhava 5 caixas e tava muito bom mesmo o robô. E a gente chegou na competição, aí tem o vídeo, ele tá meio acelerado, ele não é tão rápido assim, mas a gente chegou na competição e o jeito que funciona é o primeiro dia é practice. Então tu vai lá, o primeiro dia não tem competição mesmo, é só pra tu treinar, pra tu ajustar o robô, porque normalmente tu sai daqui, o robô não tá funcionando bem. Treina aqui, o campo é um pouquinho diferente, a luz é diferente, não funciona muito bem, tu tem que ajeitar naquele primeiro dia e fazer o refino. A gente chegou lá e a gente não precisou fazer isso. A gente jogou a primeira partida de practice, tava funcionando e tava muito bom. A gente jogou assim e se olhou, meu Deus, tá muito bom esse robô. Aí a gente foi pro segundo dia, que é o primeiro dia de competição mesmo, quando tem as qualificatórias, e fomos para a primeira partida. 108-8. Aí a gente se olhou e falou, pô, tá bom de verdade, o negócio tá bom mesmo. Segunda partida, 96-76. Terceira partida, 123-46. Quarta partida, 114-49. E assim foi indo. Tava tudo dando muito certo. Só que a gente começou a ver que nesse dia tava uma coisa muito estranha tava acontecendo. Porque a gente ia no pitch, a gente via o pessoal assim, ó, rindo, sentado, brincando, um olhando pra cara do outro. Quem vai na competição sabe que isso não é normal. Normalmente tu tem assim 1 hora entre as partidas e aquela 1 hora parece 5 minutos, porque quebra alguma coisa do robô, tem que fazer manutenção, tem uma correria, tem juiz pra apresentar e coisa, sempre tá uma correria. Naquele ano não tinha nada. A gente jogava a partida, ganhava, chegava no pitch, sentava, olhava um pra cara do outro, o que tem que fazer? Não tem que fazer nada. Tava muito estranho. Tava tão estranho e a gente tava tão sem o que fazer que a gente foi dançar lá na frente. Pra esse time aqui ir lá dançar na frente, tem que estar muito sem o que fazer. Normalmente quem tá dançando lá na frente é os times que vão com 150 pessoas, tem 50 pessoas que não faz nada e fica dançando. Não, esse era o nosso time inteiro, não tinha ninguém no pitch fazendo nada, a gente tava dançando. E a sorte de vocês é que eu não achei o vídeo da dança, né? E daí, a gente chegou no final desse primeiro dia e a gente percebeu uma coisa. Nós vamos qualificar em primeiro, nós estamos ganhando todas as partidas,
falta poucas partidas e nós estamos em primeiro, as próximas eu acho que a gente vai ganhar também. Pô, vamos qualificar em primeiro. Primeira vez na história que a gente ia qualificar em primeiro e ia ficar de capitão. Não primeira vez que a gente ia ficar de capitão de aliança, mas primeira vez na história que a gente ia qualificar em primeiro e há muito tempo a gente não era capitão de aliança. Então a gente estava muito, muito feliz, o robô estava funcionando muito bem, estava tudo dando muito certo. E aí a gente estava, pô, felizão, terminou aquele dia, tinha uma premiação já no primeiro dia naquela época, a gente ganhou um prêmio de espírito de equipe, pô, todo mundo feliz, estamos primeiro, ganhamos o prêmio já, hoje vai ter Olive Garden, todo mundo vai comer bem, tava todo muito feliz, comemos bem, até que a gente estocou de outra coisa. Pô, se a gente qualificou em primeiro, significa que a gente vai ter que escolher uma aliança. Porque o jeito que funciona é sempre 3 robôs contra 3 robôs. Nas qualificatórias é aleatório, né? Qualquer um joga contra qualquer um. Depois, quem fica em primeiro, escolhe um. Segundo, escolhe um. Os 8 primeiros escolhem aliança. A gente se ligou, pô, a gente não escolheu direito, a gente não sabe como é que faz isso. Daí a gente começou a ficar preocupado. Daí Aí que entra o tal do scout, que eu vou falar, e a gente chegou no hotel, a gente tinha um scout. Porque a gente estava preparado, apesar de que a gente nunca tinha feito isso antes, a gente tinha o tal do scout. E nós tínhamos o nosso líder de scout, o Toninho, que é o cara que está se enforcando com a medalha ali. Ele era o responsável por ser o nosso scout. E como é que funcionava o nosso scout naquela época? A gente basicamente ia lá nos pitch, cada equipe tem o seu pitch, a gente ia falar com a equipe, a gente tinha uma folhinha assim, a gente perguntava, o que teu robô faz? Quantas bolas ele faz? Então vamos dizer que tem que fazer gol lá. Cara, se teu robô fez uma partida, ele fez 10 gols e nas outras ele fez 2, o que tu vai falar? Faz 10. E às vezes nem é por mal, tu confia, tu sabe, não, naquela partida aconteceu uma coisa, mas eu sei que meu robô faz 10, tu vai falar e faz 10. Eu lembro que em 2016 tinha low bar, que era uma barrinha desse tamanho que o robô tinha que passar por baixo. Tinha uns robôs desse tamanho, tu perguntava, ele passa na low bar? Passa, pode confiar que passa. Então tu falava com o pessoal, e normalmente tu vai falar com esse pessoal, é o pessoal que não entende nada, que é o que fica ali na frente sem fazer nada, tu fala com eles, o que teu robô faz? Eu acho que ele faz gol em cima, faz gol embaixo também. Acho que sim. Então os dados que tu coleta disso daí são praticamente inúteis. E a gente ainda perguntava umas coisas assim, quantas rodas teu robô tem? Tem 6 rodas. Pra que a gente ia usar isso eu não faço ideia, mas tava lá na folha, tinha 6 rodas o robô. Beleza, chegamos no hotel, já era tarde, depois de jantar lá no tal da Olive Gardens, e daí a gente convocou uma reunião de scouting. Tá? Tava todo mundo, isso aí não é no hotel, mas tava todo mundo lá na reunião de scouting. A gente olhou um pra cara do outro assim, sentou e se perguntou, o que a gente faz agora? Bom, nós temos o líder do scout, Toninho, chama o Toninho. Aí chegou o Toninho lá, ele chegou como? Com uma pilha, essa pilha aqui tá pequena, era uma pilha muito maior assim, de folha, desse tamanho aqui, cheio de folha. Tá aqui, gurizada. Largou, esse é o nosso scout. E a gente pegou essas folhas, começou a olhar, eram umas folhas assim, a gente começou a olhar essas folhas aqui, mas o que a gente faz com isso? Esse aqui faz tantos pontos, esse escala, esse faz outra coisa. A gente olhou, ficou um tempão, tinha umas 500 folhas lá, todo mundo olhando, a gente dividiu, cada um olha tantas, faz só o robô. Chegamos numa conclusão, a gente não faz ideia de como é que a gente vai escolher e como chegar nessa decisão. A gente olhou a tal das folhas e a gente falou, vamos traçar uma estratégia. A gente ficou em primeiro. Quem é que a gente vai escolher? Se tu tá em primeiro, quem é que tu escolhe? Quem fica em segundo, né? Vamos escolher o segundo. Cara, não tem o que dar errado, nós já jogamos com os caras, a gente ganhou, fez 123 pontos, tudo certo pra dar errado, né? A gente tava tudo certo lá, beleza, somos primeiro, melhor robô da competição, escolhemos o segundo, cara, terceiro tanto faz, escolhe qualquer um que a gente ganha sozinho, né? A gente pensou, o que a gente precisa? Tem as lixeiras lá no meio, que o jeito que funcionava a competição era, a quadra era dividida no meio, tu não podia cruzar, mas tinha umas lixeiras que ficavam bem no meio, e tu tinha que ir lá no início da partida e pegar essas lixeiras, para outra aliança não pegar. Então a gente pensou, vamos pegar um robô que pega as lixeiras. Foi lá nas folhas, olhamos, vê aí nas folhas quem é que é os robôs que diz que pega a lixeira. Olhamos lá todos, pegamos as folhas, fizemos uma coleção de folhas dos robôs que pegavam lixeira. E aí, a gente escolheu assim, vamos ver os que estão melhor qualificados lá, a gente faz essa lista e daí o que sobrar na hora de escolher a gente pega. E o negócio que é muito interessante da escolha de aliança é que o jeito que funciona é o seguinte, se tu é o primeiro a escolher o primeiro robô. E daí depois o segundo escolhe, o terceiro escolhe até o oitavo. Só que o oitavo, ele escolhe 2 robôs. O oitavo escolhe o segundo robô junto. Então tu acaba sendo o último, porque vai voltando. O sétimo escolhe o segundo, o quinto escolhe o segundo e vai indo até o primeiro de novo. Então tu é o último a escolher o segundo robô. Então nessa hora já não sobrou muita coisa boa. E tu tem que ser muito bom para saber se o 38º é melhor que o 44º. E a gente não fazia ideia. Então a gente pegou, chegou a tal da escolha de aliança lá, foi o Tuoso. E daí a gente escolheu o tal do robô que pegava
a lixeira do meio. Tava escrito que ele pegava a lixeira do meio. O que a gente não sabia é que ele demorava a partida inteira para pegar a lixeira do meio e que deveria ser pego em 10 segundos, 15 segundos. E o jeito que o robô funcionava era o seguinte: eu tentei achar uma foto e eu não consegui achar a tal da foto. Eu fiquei muito tempo procurando a foto, mas eu não consegui achar a foto, tá? E era um robô que ele tinha um braço, e era uma cordinha esse braço, e na ponta desse braço tinha uma bola de tênis. Ele fazia assim, ó. Até entrar dentro daquela lixeira lá, e dele abrir um negócio assim que normalmente não abria, não funcionava, para pegar a lixeira e sair. Ele passava a partida inteira fazendo isso, e não funcionava. Se a gente tivesse visto que era uma bola de tênis, a garra do robô, a gente provavelmente não tinha escolhido ele, mas a gente não tinha scout muito bom, então a gente não sabia. Então, primeiro jogo das eliminatórias, fomos lá, tava a Aliança, primeiro, segundo robô. Como é que vocês acham que a gente foi? Só para lembrar vocês, melhor robô da competição, 108 pontos na primeira partida das qualificatórias, 123 em outra, 114 na outra. Como é que vocês acham que a gente foi na primeira partida das eliminatórias? Pontuação das quartas, 78. Tá, não foi péssimo, né? Ganhamos. A gente ganhou. A outra equipe fez 61. Beleza. Próxima partida, perdemos. 84 a 99. A gente sabia que a gente tinha capacidade de fazer uns 120, cento e poucos pontos. A gente já tinha feito isso várias vezes, mas estava ali fazendo 84. Daí, por alguma loucura, eu não sei como é que funcionava nesse ano. A gente foi às quartas de final, a gente ganhou uma, perdeu outra. Mas era uma média maluca lá e a gente passou. Perdeu uma, ganhou outra, passou pra semifinal, não sei como. Passamos. Beleza. Aí a gente teve uma ideia brilhante para melhorar a pontuação. Por que a gente não pega o robô que passa a partida inteira tentando pegar a lixeira e não faz nada? Vamos mandar ele fazer ponto. Aí vai melhorar, né? Vamos mandar ele fazer ponto. Falar pro robô lá pegar a tal das caixas. E funcionou. O robô pegou as caixas e fez mais pontos. Na próxima partida a gente foi de 60 para 106 pontos. Dobrou, foi muito melhor. Quase dobrou. Na próxima partida, 118. Tava top, né? Aí o que aconteceu? 2 partidas de semifinal, 106, 118. O que aconteceu? A gente foi eliminado. Por quê? Porque na partida que a gente fez 106, a outra aliança fez 144. Na partida que a gente fez 118, a outra aliança fez 124. Perdemos a competição, tá? Tendo o melhor robô da nossa história, o melhor robô da competição, a maior pontuação da competição, e a gente perdeu a competição. Tá? E assim, nosso placar nas eliminatórias foi 2-3, a gente ganhou 2, perdeu 3. E a gente descobriu que só ter um robô bom não adianta para tu ser campeão, porque é uma aliança com 3 robôs, então tu tem que saber escolher os outros robôs. E provavelmente se a gente tivesse visto que na primeira partida esse robô que a gente escolheu fez 0 pontos, na segunda ele fez 2 pontos, e na terceira partida ele fez 17 pontos, eu acho que a gente não ia ter escolhido ele se a gente tivesse visto isso. Mas a gente não sabia disso, porque a gente não tinha um bom scout. E essa é a história de como a gente descobriu que a gente precisava de um sistema de scout. Muito obrigado por ouvir minha apresentação. Não, brincadeira. Mas, brincadeira à parte, eu dei bastante ênfase nessa história, uma história engraçada e tal, porque é bem importante vocês entenderem que demorou 15 anos pra gente construir aquele robô. Um robô daquele nível. Todos aqueles outros anos que eu tinha mostrado que a gente passou em branco, a gente se dedicava, mas a gente sempre passava em branco porque o nosso robô não era bom o suficiente. E aí, no ano que a gente conseguiu um robô que era bom o suficiente, a gente pegou em outra coisa. Então, eu quero que essa história meio que impacte vocês no time de vocês, quando vocês estiverem aqui dentro, no time que vocês são, lembrar disso. Que não adianta só focar no robô, porque às vezes tu vai focar no robô e tu vai ter o robô bom. Mas os outros que tu tá junto contigo não vão ser tão bons e aí tu vai perder por causa disso. E todo aquele esforço que tu fez durante a temporada, que é muito, muito grande, talvez vai ter sido em vão por causa disso. E foi o que aconteceu naquele ano, e daí eu prometi pra mim mesmo que, cara, a gente não pode mais fazer isso, nós temos que dar um jeito. A gente não pode trabalhar a temporada inteira, ficar até às 6 da manhã, vários dias aqui trabalhando, investir um monte de dinheiro no robô pra chegar lá e perder porque os outros não eram bons o suficiente. Nós temos que tomar o controle dessa situação e fazer do jeito certo. E aí que a gente foi pra 2016. Em 2016, o negócio foi um pouquinho diferente. O robô era muito bom também. Porém, nesse ano, não foi que nem 2015. Não foi tranquilo que nem 2015, que a gente chegava no pitch e não tinha o que fazer. Deu muito problema nesse robô. Esse ano aí, cara, o robô quase não andava direito. Tinha uns obstáculos no meio da quadra, tinha que passar por cima, e era muito ruim pro robô, ficava caindo a corrente, cara, deu muito problema. Foi o robô que mais deu problema da nossa história. Ele era bom, mas dava muito problema. E não foi uma qualificação tranquila também, nós classificamos em quarto. A gente não tinha o melhor robô da competição, a gente não tinha o highest score.
Mas dessa vez a gente tinha a tal da arma secreta. Os outros times, na hora de escolher, eles viam isso daqui. Se vocês olharem ali, a gente estava em quarto, a gente tinha ganhado 7 e perdido 3. Tinha 4 outros robôs, ou 3 outros robôs que iam escolher na nossa frente, 3 outros times que iam escolher na nossa frente. Então a gente não tinha mais a vantagem de ser o primeiro e pegar o melhor robô da competição lá, o segundo, né? Isso aqui é o que os outros viam. Então eles, tô em primeiro, vou pegar o segundo, esse é o melhor. E normalmente como é que vai? Vai escolhendo todos aqueles ali, sobra o 30 e poucos lá, tu pega o 30 e poucos, porque é o que tá melhor qualificado. Isso é o que os outros times viam. O que a gente via? A gente tinha essa tabela aqui. Essa tabela falava a pontuação individual de cada um dos times e exatamente o que eles faziam. Então, pontuação do autônomo lá no começo, pontuação de obstáculos, que tu passava nos obstáculos, dava pontuação de high goal, que era os gols em cima, pontuação de low goal, e endgame, que é normalmente escalar. Nesse ano era escalar também. E daí a gente sabia, nós estamos em quarto, e o robô que tá ali, o robô que tá em primeiro, 5736. Se tu olhar na qualificação, tu vai pensar, esse é o melhor robô, tá em primeiro, né? Mas onde é que tá o 5736 aí? Eu não tô nem vendo ele. Ele tá aí, tá aqui, ó. Tá aqui. Não é o melhor, de longe não é o melhor. E se tu comparar o tamanho da barra aqui, ó, olha como esse aqui é melhor. Então, cara, tu ter essa informação aqui faz muita diferença. E daí foi mais ou menos assim que ficou as alianças. A gente tá ali, a aliança vermelha, 1156, 263 e 287. A gente pegou esses robôs. Pode ver, todos são robôs bons, mas se tu olhar as qualificações deles, eles não estavam bem qualificados. Um deles estava lá no meio, nos 30 e poucos. Agora tu olha as outras alianças, elas também eram boas. 870, o primeiro time pegou o 329, que também estava muito bem qualificado, e um outro robô ali não era tão bom, mas estava no meio. As outras alianças eram boas, e a melhor aliança, que era para ser a do 1796, pegou o 5736 e o quê? Pegou um cara perdido lá, um cara que estava muito embaixo. Tinha muito robô melhor para eles pegarem, mas eles não tinham essa visão, a gente tinha. E aí o que aconteceu? Aí tá como é que foi os playoffs. Primeiro playoff, ganhamos as quartas. Fomos pra semi, ganhamos na semi. A segunda semi a gente perdeu. Eu lembro que o nosso robô de defesa estragou e não conseguiu estacionar no final, que dava uns pontos. E daí a terceira semi a gente ganhou. Aí fomos pra final contra a aliança que era melhor que a gente, que era aquela aliança do 870, 329 e 2875, se comparar os robôs, eles eram melhores que os nossos. E o que aconteceu? Resta a história. A gente ganhou essa competição, mesmo não tendo o melhor robô, mesmo não sendo a melhor aliança, mas a gente ganhou. E a gente ganhou essa competição indo contra as alianças melhores que as nossas, e o porquê disso é que a gente tinha vários e vários gráficos, como esses, que nos diziam, por exemplo, qual é que é o robô certo de escolher? A gente conseguia ver qual é que eram os robôs que estavam em ascensão, qual é que eram os robôs que eram consistentes, qual é que eram os robôs que estavam piorando ao longo do tempo, porque esse é o robô que tu não quer escolher, que foi o nosso erro também lá em 2015. O segundo robô, que era o melhor robô, ele era o melhor robô no começo, no final ele estava caindo, mas a gente não sabia disso. Com isso daqui a gente conseguia escolher o melhor robô, e não só isso. Quando a gente ia pra partida, a gente sabia exatamente o jeito que a gente tinha que jogar. Nós tínhamos um robô de defesa, a gente sabia contra quem a gente tinha que defender, como a gente tinha que defender, quais eram os melhores obstáculos para botar na frente do gol lá para eles não conseguir, e a gente conseguia traçar estratégias que, mesmo que eles, na teoria, faziam mais pontos que a gente, na prática a gente conseguia neutralizar eles e no final a gente ganhava. A gente fazia mais pontos, que nem foi aqui. Ó, a gente fez... Se tu pegar numa partida boa deles, a segunda ali, eles fizeram 159, então eles tinham capacidade de fazer ponto. Porém, a gente foi lá, neutralizou isso e fizemos 175, explorando as nossas forças, porque a gente conseguia ver quais eram nossas forças, como a gente tinha que jogar e quais eram as fraquezas das outras alianças, tá? E não foi só uma vez que isso funcionou. 2017, esse daqui, vamos ver se vai carregar, é uma foto do Instagram. Ele não era o nosso melhor robô, 2015 e 2016 eram consideravelmente melhores que 2017. E aí o que a gente aconteceu? Foi pior ainda, a gente classificou em 12º, a gente nem escolheu, a gente foi escolhido. A gente foi 6-4 nas qualificatórias, a gente ganhou 6 e perdeu 4. E nesse ano aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Se vocês olhar, deixa eu ver se tem aqui, as alianças, a gente ficou com a aliança do 263 de novo, que se vocês olhar aqui e voltar, foi a aliança que a gente foi campeã no outro ano. Porque o que aconteceu? O 263 nesse ano, ele qualificou em primeiro. Porém, se olhar aqui, onde é que está o 263? Tá aqui, ó. Ele não era um bom robô. Ele parou lá na sorte. Ele qualificou na sorte, ele deu sorte na escolha de sorteio de alianças, e ele qualificou bem, qualificou em primeiro, e aí o que aconteceu? Eles foram escolher, o que eles fizeram? Tá em primeiro, tu escolhe quem? Escolhe o segundo, né? Escolheram o segundo, o que aconteceu? Segundo, não quero.
tu sempre tem a opção de recusar. Tu não precisa ir para o time de alguém, tu pode recusar. Porém, se tu recusar, tu não pode, ninguém mais pode escolher, tu tem que formar a tua própria aliança. Então o que eles fizeram? Escolheram o terceiro. O que o terceiro fez? Recusou. O que eles fizeram? Escolheram o quarto. O que o quarto fez? Recusou. E foi assim a aliança inteira, e eles recusaram, todo mundo recusou. Até que chegou em nós, a gente estava em 12º, e aí tu não pode recusar, porque se tu recusar, tu não pode ser escolhido novamente. Em 12º, se tu recusar, tu não é líder de aliança, tu não vai para os playoffs, se tu recusar. Então tu tem que aceitar. E eu lembro que tava o Schmidt lá na frente, e fica uma fileirinha mais ou menos assim, ó, que nem vocês estão na hora de escolher, e nós tava numa ligação com o Schmidt, e daí a gente tava assim, tomara que não escolha, tomara que não nos escolha, tomara que não nos escolha, e daí o Schmidt falou, ele tá olhando pra mim. E daí eu falei, Schmidt, se esconde atrás do cara, e o Schmidt fez assim, ó. E ele ficava olhando assim, ó, ele ainda tá olhando pra mim. E daí ele ficava fazendo assim, e daí o que aconteceu? Eles olharam assim, ano passado a gente ganhou com 11,56, vamos escolher eles vão nos salvar de novo. Nos escolheram. E daí a gente ficou na tal da aliança ali, ó. 11,56, nós tava bem, nós não era o melhor robô, mas nós tava bem. Nós fomos pegos pelo 263 e a gente falou, tá, deixa que a gente escolhe o próximo robô que a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui. A gente foi lá e escolheu o 329, que era um baita amigo nosso, e também tava bem. Dentro dos qualificados, a gente foi o último a escolher o último robô, né? Então dentro do que sobrou, tava muito bom pra ter sobrado aquele robô ali. Nós escolhemos o 329, e aí uma das alianças que se formou, que era a melhor aliança, olha os robôs, todos eles eram acima do nosso, nos verdes ali. Todos eles eram melhores que os nossos robôs. E daí a gente chegou lá, o que aconteceu? Fomos para finais, jogamos contra eles, ganhamos. Ganhamos de novo. Aí o suspense. Mais uma vez a gente foi campeão, não tendo o melhor robô, não tendo a melhor aliança, não tendo high score. Por quê? Mesmo motivo de antes. A gente sabia como jogar o jogo. A gente sabia onde marcar, onde pontuar. Se eu não me engano, a gente tinha aquela estratégia nesse ano também de a gente raptava um robô no final. Porque o que dava muito ponto era endgame, era escalar. E a gente sabia quem demorava para escalar, o que a gente fazia. A gente ia lá, pegava esse robô quando faltavam uns 20 segundos para acabar, tocava ele lá pro outro lado do campo, ficava segurando ele, e quando faltava 5 segundos, a gente fazia isso com o nosso robô mais rápido, faltava 5 segundos, nós estava perto do nosso lugar de escalar, largava ele, a gente escalava, o outro robô não conseguia escalar. A gente ganhava por causa disso. Porque na teoria eles faziam mais pontos, a gente desenvolveu uma estratégia na prática para eles não conseguirem fazer esses pontos, e a gente ganhava. Esse ano a gente ganhou também. 2018, melhor robô da nossa história. Muito, muito bom. Até então, né? Melhor robô da nossa história até então. E a gente melhorou o Scout mais ainda. O que aconteceu? Vamos ver se vai carregar. Ganhamos as 2 competições. Primeira vez na história ganhamos as 2 competições e o Chairmans ainda. Nós ganhamos tudo que dava pra ganhar nesse ano. Foi o ano perfeito, assim. Porque a gente uniu ter o melhor robô que nem a gente tinha em 2015. A diferença é que dessa vez a gente tinha um Scout também. Então a gente sabia como escolher, como jogar. E aí a gente teve o resultado que a gente deveria ter, que era ganhar. Então o negócio realmente funciona. Agora a pergunta é, como é que funciona? Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho um scouting desses? E aqui eu não quero entrar em muita tecnicalidade, porque tu pode ser muito, muito técnico, entrar em muito detalhe aqui, mas a real é que não precisa. Na verdade é bem, bem simples para tu ter um bom scouting e um scouting efetivo. Tu precisa de 5 passos, é muito, muito simples. Tu precisa de coleta de dados, armazenamento de dados, processamento de dados, visualização de dados e, por fim, análise de dados. É bem simples mesmo. Como é que funciona a coleta de dados? Jeito 1. 6 estudantes que estão lá na competição sentam na arquibancada e passam a competição inteira, as qualificatórias inteiras lá sentado, olhando o jogo. Por que 6? Porque tem 6 robôs. Então cada um vai pegar uma daquelas folhinhas de scouting lá do Toninho, vai ficar olhando o robô e vai falar, pô, esse aqui é o robô 1156, o que ele faz? Fez 4 pontos em cima, 3 pontos embaixo, defendeu, não escalou, pifou. Vai anotar lá, vai deixar na tal da folhinha, tá? Vai ser 6 estudantes fazendo isso. Pô, não tenho 6 estudantes sobrando na competição, o que eu faço? Pega 6 estudantes que estão em casa, põe eles para sentar olhando a transmissão, faz a mesma coisa. Só tem que ter a folhinha lá, anota, e aí tem 2 jeitos de coletar esses dados. Primeiro com a folhinha, funciona, é bem pior. Por quê? Porque depois você vai ter que pegar todas essas folhinhas, vai ter alguém sentado no computador e vai ter que passar isso para um spreadsheet, para um Google Forms, alguma coisa, e aí vai dar um trabalhão. E durante a competição isso é um problema, porque demora para fazer isso. E tu quer ter os dados mais atualizados possíveis. Então se tu consegue fazer isso de forma automática, é melhor. Porque isso aí normalmente é um grande gargalo passar esses dados. Principalmente que lá é ruim de internet, coisa. Então normalmente como é que a gente faz? Manualmente no digital. A gente tem uns tabletzinhos, ou pode ser no celular mesmo, cria um Google Forms, põe lá, o pessoal, a gente hosteia uma internet, compra uma internet, o pessoal usa lá, se não tiver na competição,
e fica o pessoal fazendo isso daí, toda a partida eles estão lá, aí eles fazem no celular mesmo. E por que a gente usa o Google Forms? Porque quando tu dá o submit no Google Forms, ele passa direto para o Google Spreadsheets. Então eu não preciso ter esse passo de processamento de pegar tudo que a gente viu aqui e passar para uma tabela. A gente faz sozinho. E a dica aqui é não tenha campos de digitação. Pode ser bem simples, a gente sempre faz uns campos assim, ó, quantas bolas ele fez no autônomo, quantas bolas ele fez no teleop. A gente deixa ali e daí tu clica. Por quê? Porque ele vai fazer uma bola, tu vai clicar uma. Vai fazer duas bolas, tu vai clicar duas. Vai fazer três. Não vai ficar digitando a uma, daí tu vai apagar duas, daí vai apagar três. Não vai dar tempo. Porque é bem rápido, tem que prestar atenção e digitar ao mesmo tempo. Então é melhor que seja um campo que tu só clica. Porque daí é bem mais fácil. Tu vai clicando, 1, 2, 3. E daí tu faz, quando termina a partida, tu bota lá teu nome e daí dá o submit lá para ele enviar. Qual é que é os dados que tu coleta? Todos os dados, eles têm que ser objetivos. Isso é muito, muito importante. Então tu vai coletar a quantidade de bola. Se for bola, qual é que for o elemento lá do jogo, tu vai coletar quantos eles fizeram, não de pontos, tá? Porque são duas coisas diferentes. Se faz uma bola, pode ser 3 pontos, pode ser 2 pontos, pode ser 5 pontos. Tu vai contar quantas bolas fez, porque se tiver que calcular lá na hora, vai dar ruim. Tem que ser o mais simples possível, tá? Tem que ser uma criança de 5 anos que tem que conseguir fazer isso. Então, tu vai lá e vocês vão ver, a capacidade do Scouter normalmente não é muito alta, não. Eu vou mostrar depois pra vocês. Mas coisas bem objetivas, quantidade de bola, pô, bola em cima, bola embaixo, vê isso daí, separa local de pontuação, porque normalmente tu vai ter mais de um local, vai dar ponto diferente, depois tu vai querer saber quais são esses pontos. Escala, não escala, normalmente no final tem esse endgame, ou escala, ou equilíbrio, alguma coisa assim, faz isso, não faz. Separar autônomo de teleop, então primeiro autônomo, depois o teleoperado, se não sabe, os primeiros segundos lá da partida é um período autônomo, as pontuações são diferentes, então por isso que a gente separa, e daí o teleop depois é quando o pessoal está dirigindo. Defende, não defende, bem objetivo. Defende bem, não defende bem, isso é outra coisa. Melhor é botar defende, não defende, porque daí depois tu não sabe se defende bem ou não, tu vai lá e olha as partidas de novo que tem gravado. Mas tu sabe o robô que defende pra tu olhar as partidas. Número da partida, número do robô, cor da aliança, nome do scouter, porque se tiver algum erro tu sabe pra quem perguntar o que aconteceu ali. E se o robô pifou, isso é bem bala de saber, porque daí tu pode ter uma tabela que te mostra quantas vezes aquele robô pifou, pra ver se ele é confiável ou não. E daí qual é que são os dados que tu não vai coletar? Dados subjetivos. Comentário. Exemplos reais, 2016. Autônomo do lento demora para tirar, bem caduco. Mesmo robô, bem caduco. Bom driver. Próximo comentário, driver meio caduco. Ficou girando sem rumo. Intake ineficiente, bola cai facilmente, shooter ruim, trancou na série. Driver caduco! Gritando. Como é que eu julgo isso? Um diz que o cara é bom, outro cara é caduco. Tá, dois falaram que é caduco, eu confio mais no caduco. Mas eu não tenho certeza. E todos os comentários assim, tipo, passou com dificuldade na low bar. Passa na low bar fácil. Tá, qual é que é? Passa ou não passa? Então, cara, esses comentários subjetivos normalmente não ajudam muito. E às vezes é umas coisas assim, ó, umas frases que não tem nem sentido. Então, eu não achei umas, mas tinha umas que eram, era cômico, ficar lendo aquele negócio. O negócio é muito engraçado. E o que eu prefiro para comentários? Bom, um comentário bom é joga a defesa bem. Eu não vou confiar que ele realmente joga a defesa bem, mas eu vou olhar aquela partida. Eu vou poder ir lá e repetir, tá, se eu preciso de um robô de defesa, vamos olhar o que joga a defesa bem. Robô quebrou, isso é bom, porque eu sei, pô, esse robô quebrou nessa partida. Então eu já tenho um negócio ali que eu tenho que estar ligado a esse robô, tomou falta. Muito importante também, porque eu não quero um robô que é bom, mas não sabe as regras e fica fazendo falta. Muita gente já perdeu contra a gente por causa disso. Os outros robôs não sabiam jogar, ficavam tomando falta, perdiam, mesmo quando a gente era pior. Armazenamento de dados, segundo passo. Se tu fizer direto lá no Google Forms, vai tocar direto para uma planilha assim e vai parecer mais ou menos assim. Vai ficar bem difícil de ver os dados, mas é assim que tem que estar. Muito, muito importante que as colunas sejam todas assim, ó. Toda coluna é um dado diferente, é uma métrica diferente. Então a primeira é time, ou a primeira é timestamp, a segunda é time, a terceira é match, a quarta é, não consigo ler, acho que é o nome do scouter, aliança. Então cada coluna é uma coisa diferente, é importante que não tenha nada em branco. Se tá em branco tem que ser 0 ou alguma outra coisa, porque senão dá problema depois na hora de analisar esses dados. Tem que estar tudo preenchido. Única coisa que pode estar em branco é comentário, daí não tem problema. Processamento dos dados, como é que faz? Uma vez que tu tem esses dados, não adianta tu só pegar os dados brutos e tocar para visualizar. Normalmente tem que processar eles um pouquinho. Por exemplo, aqui a gente faz a média das pontuações. Porque tu vai anotar lá, pô, o cara fez 3 bolas, 5 bolas, não me diz nada. Eu quero saber quantos pontos ele fez. Então, pô, se a bola vale 3, tu tem que fazer o cálculozinho ali para cada time. Pô, ele fez 3 bolas, isso aí vai equivaler a 9 pontos, 15 pontos, dependendo da pontuação. Então a gente faz todo esse pré-processamento
Dependendo do software que tu vai usar depois para visualizar esses dados, tu tem que fazer antes. Eu lembro que no Google Data Studio, que é o que a gente usa até hoje, tinha uma limitaçãozinha que a gente tinha que fazer esse pré-processamento antes, porque dava problema para fazer dentro do software. E aqui fica muito mais leve também, se tu fizer tudo aqui, o Data Studio não tem que calcular, então quando tu vai carregar as visualizações, carrega mais rápido. Então a gente fazia esse pré-processamento aqui só de contar as pontuações de cada time. Pode ver, a gente pega ali cada time, a gente tem uma equaçãozinha para cada um que checa todas as outras partidas e vê, tá, esse aqui é o time 16, checa as partidas do time 16 e pega todas as pontuações e põe aqui. E daí a gente tem só os cálculozinhos que calcula, tá? Se tem tantas bolas vezes o número de pontuação, chega lá. Então a gente já tem todos os dados processados e daí tu tem duas opções aqui. Depois, quando for ter a visualização, tu pode ou usar o Tableau. Eu não sei se a First ainda dá, a licença do Tableau, ela dá. Então é um software muito, muito bom, mas é um pouquinho mais complexo. Eu tava olhando ele ontem, ele parece ter evoluído bastante desde a última vez que eu usei. Tem bastante coisa de inteligência artificial, então parece ser bem interessante, mas ele é mais complexo para aprender. Segunda opção, Google Looker Studio é o mais fácil, ele funciona muito bem, é de graça, fica sempre online, é muito bom, então se tu pode botar nesse computador aí, entrar de qualquer outro computador, tu sempre tem acesso, não é um negócio local. Então é muito, muito bom, é o que a gente usa até hoje. Tá? A gente começou usando o Tableau, que foi o que usava lá 10 anos atrás, depois a gente mudou para o Google Looker Studio, que é o que a gente usa hoje. Daí o processamento de dados dentro do Looker Studio também tem algumas continhas que tem que fazer. Para ter aquelas barrinhas que eu mostrei, por exemplo, a gente calcula a pontuação do autônomo, pontuação do endgame, pontuação high, pontuação low, e a gente faz esses cálculos dentro do Data Studio. Então o que dá trabalho mesmo de fazer o scouting é isso aqui, ó. Não é muito trabalho, é só trabalho manual, não é difícil. Por exemplo, tu vai ter aqui, ó, pega quantos pontos ele fez lá no low, faz vezes 3, que é a pontuação. Pega quantos pontos ele fez no low no autônomo aqui, não sei qual é a diferença desses dois, e faz a outra conta ali para ver a pontuação. E daí tu vai ter que fazer isso para cada um dos tipos de pontuação que tem, para no final tu conseguir somar tudo e ver qual é que é a pontuação média. Então tem que criar todos esses campos calculados que chama. Assim, dá trabalho, mas não é difícil. Se procurar como criar campo calculado, tu vai entender. E a lógica é muito simples. Precisa pegar o número de bolas ou pontos que ele fez e transformar isso em pontos. Então só vai multiplicar, só cria umas contas que é multiplicar ou somar, é super simples. Vai fazer isso daí e daí tu vai para a visualização dos dados. Hoje, essa aqui é o dashboard que a gente mais usa, que é basicamente aquele mesmo dashboard que tu vê no final da partida, e a ideia é que toda vez antes da partida a gente olha isso daqui, a gente seleciona os times ali, então selecionamos 3 times, nossa aliança que a gente vai jogar contra, porque daí ele dá o prediction, previsão. Ele dá previsão de como é que vai ser essa partida. Pô, essa partida aqui parece que vocês vão ganhar, mas vai ser apertado. E aqui a gente consegue ver, pô, os caras fazem bastante ponto no autônomo, no teleop o que mais faz é esse daqui. Então se a gente vai marcar, provavelmente tem que marcar esse daqui. Esse aqui é quanto eles fazem lá no final. E daí a partir daí também dá pra desenvolver alguma estratégia de, pô, talvez a gente faz a estratégia de sequestrar o robô para ver se ele não consegue escalar no final. A partir disso tu já consegue ter uma boa noção. Daí, com isso, se tu quiser ter uma noção mais específica de algum dos times, a gente tem uma outra visualização aqui que tem especificamente daquele time. Tem todas as partidas dele ali, a média dele, como é que tá a tendência dele, os numerozinhos de pontuação, o local que ele pontua também pra gente saber, pô, esse pontua mais, às vezes tem tipo, esquerda e direita da quadra, ele pontua só na esquerda, prefere pontuar na direita, daí a gente sabe, pô, vamos marcar a esquerda ao invés de marcar a direita, vamos congestionar aquele lado da quadra, os comentários todos ali, então tem essa visão de time. De novo, quando tu olha isso daqui, às vezes parece complexo, mas construir isso daqui é super, super simples. Uma vez que tem os dados, é só botar, ele faz quase sozinho pra ti. Só tem que selecionar lá as métricas e as dimensões certas, que é basicamente partida, pontuação. É isso. É bem, bem simples. E aí o outro que a gente mais usa é essa visualização aqui. Que é aquela visualização que eu mostrei pra vocês antes, que basicamente nos dá o ranking. A gente sabe como bom a gente tá comparado com os outros robôs. E daí tem algumas outras ali, dispersão é, por exemplo, pô, você tem low goal e high goal, ou se tem 2 objetos de jogo diferentes, a gente toca nessa dispersão para ver, pô, esse aqui faz mais esse objeto, esse outro faz mais aquele objeto. Se está bem na diagonal, faz bastante dos dois. Se está bem no começo ali, ele não faz nenhum dos dois direito. E daí a gente tem 2 negócios bem interessantes que é ranking de defesa. Isso não é uma qualificação de, pô, quão bom esse robô é na defesa. É quantas partidas ele jogou na defesa. Então a gente sabe, pô, aquele robô ali, ele só joga defesa, não faz mais nada. Então, se a gente quiser olhar um robô de defesa, a gente olha aqueles ali que a gente sabe que são os que jogam defesa. E com inconsistência, quantas vezes o robô quebrou? Pô, aquele primeiro ali quebrou quase toda a partida. Eu sei que eu não vou querer escolher esses aí. Então quando a gente faz a nossa pick list, o jeito mais fácil de tu fazer, a pick list é qual robô tu vai escolher na hora da escolha de alianças. O jeito mais fácil é tu pegar isso daqui, ó, pá, ranking de inconsistência, já tira todos. Não vamos escolher nenhum desses aí. O robô quebra mais de 2 vezes na competição, a gente não quer. Esse a gente não quer.
Mesma coisa pra falta. Pô, toda partida toma falta, tira. Às vezes o robô é bom, mas se tu sabe, se já passou muito playoff, tu sabe. O robô pode ser bom, mas se ele toma falta, se ele quebra, cara, uma hora tu vai perder. E é um jogo que faz a diferença. E vai ser aquele jogo que ele vai quebrar, que ele vai tomar falta, e a gente vai perder por causa disso. Já aconteceu várias vezes com a gente, do outra aliança ganhar da gente, tomar uma falta, já tinha cartão amarelo, tomou outro cartão amarelo, virou cartão vermelho, perderam. O jogo que eles tinham ganhado, iam pra semifinal, alguma coisa, e a gente vai ao invés deles. Porque o robô deles lá, o cara não tava ligado nas regras, tomou uma falta, perderam. Tu não quer ser essa aliança. Porra, não tem coisa pior, tu vai lá na competição, se esforçou, fez tudo certo, escolheu certo, robô tá bom, aliança tá boa, ganhou o jogo, perdeu porque alguém fez uma falta, não sabia das regras. Tu não quer que isso aconteça. Então esse aí, cara, mesmo que seja bom, a gente corta da escolha. E daí a gente basicamente vai lá pelo ranking. A gente tem o nosso ranking, e aí tu pode escolher os parâmetros que tu quer. Pô, eu faço muito bem tal coisa, eu preciso de um robô que faça bem outra coisa. Tu faz um ranking só daquela parâmetro específico que tu tá procurando. E aí, análise de dados, cara, é muito simples. Isso aqui é basicamente todo o nosso sistema de scout, é um negócio bem simples. A gente tem aquela primeira partida lá, aquela primeira visualização, toda vez que a gente vai numa partida, a gente vê isso daqui, combina com a nossa aliança, isso é muito importante também, não adianta tu ter essa visualização e não botar isso em prática. Então, antes de todo jogo, a gente acha lá quem é que são os nossos parceiros de aliança, principalmente nas qualificatórias, que tu não conhece, pessoal, vai lá no speech, mostra isso daqui, porque isso daqui te dá uma autoridade muito grande. Tu ir lá e mostrar, olha só, eu tenho todos esses dados aqui, olha como é que tá, olha como a gente deveria jogar. Se tu ir lá e só falar isso, os outros times ficam tipo, ah, mas eu acho que a gente deveria fazer assim, assim, assado. E cara, se tu tem um negócio desse, tu sabe que tu tem mais informação que esses caras. Então tu quer ser o cara que tá ditando o jeito que precisa ser jogado. E pra tu ganhar o buy-in desses times, pra eles aceitarem isso, tu tem que ter essa posição de autoridade. Então a gente sempre chega com um tablet e mostra, olha só, aqui tá os nossos dados, aqui como a outra aliança joga, aqui como eu acho que a gente deveria jogar. Se tu tem esse approach lá na hora de escolher as alianças, na hora de falar com as outras alianças e com a tua aliança, o pessoal respeita, porque dizer, pô, esses caras sabem o que eles estão falando. Eles entendem, eles têm aqui, isso cria essa autoridade que tu precisa. Porque a pior coisa que acontece é tu sabe que precisa jogar, tu sabe como tem que jogar, e a outra aliança vai lá e não respeita nada que tu falou, não respeita a estratégia, e vocês perdem por causa disso. Então isso aqui ajuda muito nessa hora também, e é muito importante de novo. Olhar isso antes da partida, ir lá e falar com as outras alianças para alinhar a estratégia. Tá? E daí como é que tu faz a análise de dado? Cara, análise de dado é tu saber fazer as perguntas certas. Tu vai lá e vai perguntar qual é a melhor estratégia para jogar contra a aliança X. E tu vai olhar para os gráficos e vai tentar responder essa pergunta. É assim que faz. Tu só tem que pensar qual é que são as perguntas que eu tenho que saber aqui. Qual é o robô que mais pontua? Pô, esse aqui é o robô que mais pontua. Então se a gente quer jogar defesa, provavelmente a gente tem que jogar contra esse cara. Beleza, a gente sabe onde é que ele pontua? Onde é que esse robô pontua? Essa é a próxima pergunta. Vai lá, descobre. E assim tu vai traçando tua estratégia. É só tu pensar qual é que é as perguntas que tem que te perguntar. Obviamente, cada situação vai ser diferente, mas a análise de dados é basicamente isso. É só tu fazer pergunta e usar os teus dados para responder as perguntas. Por isso que é importante vocês prestar atenção nesses relatórios aqui, porque esses relatórios foi o que a gente desenvolveu ao longo de hoje quase 10 anos, que a gente sabe que são os relatórios que respondem as perguntas melhor. Às vezes tu nem precisa perguntar, tu só olha para isso daqui e tu já tem a resposta. Tá? Às vezes tu tem todos esses dados, porque se tu tiver esses dados aqui, são os mesmos dados. Só que se tu perguntar qual é a melhor forma de jogar contra o 263, isso aqui, tu não sabe. Olhando um gráfico assim, pô, tu sabe, eu sei onde ele pontua, sei outras coisas, então tu só tem que ter essa visualização de dados que te dá a possibilidade de responder as perguntas. E de preferência que nem precise perguntar, em primeiro lugar. Só olhando isso aí tu já sabe, pô, nós temos que jogar assim, assim, assado contra os caras. E aí, saber fazer as perguntas certas. E o meu próximo step aqui, que eu quero levar isso tanto para o nosso time quanto eu recomendo vocês fazer, é começar a usar o chat GPT para fazer isso daí. Porque o chat GPT, tu pode fazer as perguntas para ele e ele te responde. E às vezes tem coisa assim, ó, que é difícil tu responder. Mesmo tendo os dados, é difícil tu responder. Qual é que é a melhor estratégia? Cara, tu vai chegar numa resposta, mas tu nunca sabe se é a resposta certa e tu nunca sabe se tem outras estratégias que tu não conseguiu pensar. Ele pensa muito bem. O chat GPT tem que ser usado para pensar. Então, isso é extremamente importante. Umas coisas que eu tive ideia, eu queria ter feito isso, mas não deu tempo. Pegar o manual de regra do jogo, tocar lá dentro e perguntar qual é que é a estratégia que tu me sugere para jogar bem essa partida, para jogar bem esse jogo. Ver o que ele fala. Ele vai dar ideias, tem que ver se são as ideias boas ou ruins, aí cabe da tua capacidade de analisar isso, mas provavelmente ele vai te dar ideias que tu não tinha pensado antes. Então, tu pode fidar os dados brutos, pegar tudo isso aqui que a gente tem, tocar lá dentro do chat GPT, tu pode fazer isso também, faz o download dessa planilha, toca lá dentro e faz alguma pergunta. Qual é que é a melhor...
Qual é que é, por exemplo, simular as partidas? Pô, pega, se a gente jogar essa partida contra esse time com esse time, simula isso aí 30 vezes. Qual é que vai ser mais ou menos a média de partidas? A gente tinha um simulador que simulava as partidas várias vezes, lembra? Pra fazer mais ou menos como é que ia ser as partidas, porque às vezes tu chega no dia antes da escolha de aliança, tu já sabe. Pô, nós vamos qualificar, nós vamos escolher, nós não sabemos se a gente vai qualificar em sexto, em quarto, em terceiro, em primeiro, e daí falta tipo 2 partidas do outro dia. A gente tinha um algoritmo que rodava com os nossos dados, várias interações das partidas para ver qual é que era a chance dessas partidas acontecerem, quais iam ser os resultados e mais ou menos saber como é que ia terminar a qualificação pra gente já pensar, pô, se a gente terminar em primeiro, que é onde a gente provavelmente vai terminar, se a gente terminar em segundo, a gente vai escolher tal jeito. Se a gente terminar em quarto, vai ter que ser de outro jeito, porque esses robôs já vão estar escolhidos. Então a gente consegue fazer com o ChatGPT, não precisa fazer algoritmo nenhum, a gente tinha feito um spreadsheets lá com uns scripts muito maluco pra fazer isso, demorava, era ruim. Cara, tu pede pro ChatGPT fazer isso daí, ele faz em 2 segundos pra ti. Então tu tem que usar essas coisas ao teu favor. Outra coisa, quando tá construindo o robô, põe todos os dados lá, põe o manual, põe tudo que tu tem de informação e pergunta, cara, qual tu acha o melhor jeito de construir o robô? Qual tu acha que é o melhor tipo de robô? Qual tu acha que é a melhor estratégia, o melhor jeito de pontuar em cima, pontuar embaixo? Cara, ele vai dar uma estratégia boa, vai dar uma estratégia bosta, provavelmente também, mas tu vai ter um monte de ideia. O principal é tu ter ideia e saber julgar essas ideias. E aqui, quando tu usa ele para análise de dados, tem que saber usar o ChatGPT. A maior parte das pessoas não sabe usar, eles pegam, faz o script de um vídeo pra mim e põe entre. Cara, isso é a mesma coisa que tu ir no meio da rua e perguntar pra uma velha, ela, cara, faz um script de um vídeo pra mim. Não vai sair coisa boa, tu tem que saber usar. Então, por exemplo, quando tu começa a usar para análise de dados, primeira coisa que eu faço lá, eu pergunto pra ele, cara, interpreta os dados que tem aqui pra mim, o que significa? Vê o que é cada coluna e o que significa cada coluna, ele vai dar lá pra ti. Ah, essa coluna significa tal coisa, essa coluna significa tal coisa, essa coluna significa tal coisa, tá certo? Tá certo, vamos pro próximo passo. Tá? Se tem alguma coisa errada, não, essa pontuação não é o que você tá falando, essa pontuação é outra coisa na verdade, tu explica pra ele, ele vai entender, daí beleza, ele sabe o que é os dados. E daí agora eu quero dar uma checada nesses dados e dar uma limpada, tira tudo que tem de dado lixo aqui. Por que vai acontecer? Tem valores faltando, missing values, tem outlier, às vezes tem um robô que fez 50 pontos, pode ter sido erro do scouter, pode ter sido, o robô foi muito bom naquela partida e todos os outros ele não foi. Se é um outlier, normalmente em análise de dados tu quer desconsiderar isso. Em estatística, normalmente se desconsidera outliers. E qualquer outro problema que pode ter lá na tua base de dados, cara, ele conserta pra ti, ele olha pra ti, não precisa saber o que é o problema, só diz, analisa esse sheet aqui e limpa ela, ele vai ver se tem duplicado, porque duplicado é um baita problema. Às vezes o pessoal clica 2 vezes lá o submit sem querer, bem rápido, dá 2 vezes. Foi uma partida muito boa, tu acha, pô, esse robô é muito bom, tá com uma média muito alta. Não, é porque tá contando a mesma partida 2 vezes, então a pontuação dele tá dobrada. Então a média dele naquela partida tá dobrada. Então tu acha, pô, esse robô tá muito bom. Não, não é. Tem um erro no teu scouting, que algum scouter foi lá, clicou 2 vezes sem querer e tá dobrado lá. Então, cara, o ChatGPT ia ver isso aí, tu nunca ia achar isso. Tu tem que ter esse olhinho lá quando tá analisando, pô, tem uma coisa estranha aqui. Pra daí tu achar, o ChatGPT acha isso sozinho pra ti, limpa pra ti. Tá, limpou os dados, beleza. Ali, por exemplo, ele falou, era uma base de dados diferente isso daí, que é lá do trabalho, e era um negócio que era tipo um quiz do pessoal que registrava para um evento. E daí tinha a idade, e tem um pessoal que põe tipo 199, porque eles não respondem direito. Só que daí tu vai fazer uma média, e tem uns 199 lá no meio. Todo mundo é tipo 18, 20, 25, 199, tua média de idade fica lá 40. Não é tua média de idade. Então, cara, tu quer excluir essas coisas. E é difícil de achar isso. Esses dados mais subjetivos assim é difícil de tu achar. O ChatGPT, ele achou pra mim e falou, ó, tem umas idades meio maluca, eu deixei a idade em 0 a 120, que eu já achei, pô, é estranho, 120 é demais também. E eu deixei a gente perguntava quanto o cara tem guardado no banco, savings dele, 10 milhões. Pô, ninguém vai ter 10 milhões também, o cara meteu 10 milhões lá, 100 milhões, isso aí vai zoar os dados. Então eu já falei pra ele, não, muda pra 15 a 60 e faz os savings em 100 mil dólares, pra ficar mais ou menos certo a média. Então ele já ajeita essas médias, porque a pior coisa é tu ter todas aquelas médias que a gente tava olhando, tudo é média. Aquele ranking lá é média. Tu tem uma média completamente zoada porque tem um cara que botou lá, um scouter botou sem querer, ou o robô zoou lá, foi melhor, foi muito pior naquela partida e estragou os dados. Então é bem importante passar por essa parte de limpagem de dados e o ChatGPT faz tudo isso aí sozinho pra ti, tá? E daí a próxima coisa, eu botei mais umas coisas que, eu quero que tu removas as respostas incompletas, qualquer coisa que é obviamente fake ou resposta ruim, tira também. Eu dou todos esses comandos pra ele, eu dou sempre instruções assim, ele faz. Beleza. E daí eu pergunto, tá, tem algum trend, como é que fala trend em português?
Tendência, tem alguma tendência nessa base de dados aqui dele falar, ó, dependendo da idade do cara lá, ele vai ter mais save, isso faz sentido. Na robótica pode ter outras tendências lá, tu vai botar a tua base de dados, vai perguntar isso, ele vai te mostrar tendências. Pô, esse robô aqui tá com a tendência de melhorar muito, esse robô aqui tá com a tendência de piorar muito. Então ele faz essa análise para ti e ele até cria os gráficos para ti. Então, se não quiser usar o Data Studio, tu pode usar o ChatGPT e só falar, cria o dado dessa partida, me dá com tal, eu quero tal gráfico, tal tipo de gráfico, da partida desses robôs contra esses robôs, essas duas alianças, cara, ele vai fazer para ti. Não precisa botar lá no Data Studio, ele faz sozinho para ti. Então isso aqui é uma coisa bem útil de usar. E aí também tentar descobrir coisas novas que tu não conseguiria descobrir com o Data Studio fazendo essas perguntas, tipo, como é que eu posso jogar contra essa aliança para ganhar? Qual é que é a melhor estratégia para jogar? Essa aliança contra essa aliança, o que eu posso fazer para ganhar deles? E dele vai te dar estratégias. Então, cara, usar isso a teu favor, isso aqui eu acho que vai ser uma grande diferença se a gente usar isso aqui certo, tá? E só como usar o ChatGPT quando tu quer botar instruções aqui para ele. De novo, a maior parte das pessoas tenta meter uma instruçãozinha muito curta, sem dar contexto. Ele não sabe muito bem o que tu quer. Ele tem muita informação, mas ele não sabe direito o que tu quer. Então, quando tu vai usar o ChatGPT, tu precisa usar contexto. Eu sempre falo pra minha namorada, ela diz que é uma merda, que ela mete uma frasezinha assim, não funciona, eu fico, cara, é óbvio que não vai funcionar, tem que explicar. Então, por exemplo, aqui eu queria simplesmente que ele pegasse uma transcrição de um vídeo que eu botei e me desse qual é que é o resumo desse vídeo, os tópicos. Olha o tamanho do meu prompt ali. Eu não botei me dá um resumo, eu botei o contexto. Tu tem que explicar como se fosse uma criancinha de 5 anos. Eu estou te enviando a transcrição de uma série de 5 aulas ao vivo. Eu quero que você reorganize os arquivos para que seja mais fácil de ler, dividindo em seções, usando títulos e o que mais você puder pensar para tornar todo o documento mais digerível. Quero que você forneça uma análise abrangente de todos os principais pontos, argumentos, histórias, analogias apresentados durante o vídeo, seguindo a sua progressão natural. Esse é o contexto. Eu sempre gosto de dividir meus prompts em contexto, explicando por que eu tô te mandando isso aqui, qual é que é o contexto disso, por que eu quero, e daí eu te dou as instruções. Eu não quero um resumo ou uma síntese. Eu quero uma estrutura completa das 3 horas inteiras do vídeo sem pular nenhuma parte do argumento. Certifique-se de incluir todos os pontos principais, argumentos, exemplos, histórias compartilhados pelo palestrante. Inclua a progressão dos tópicos, os elementos motivacionais e tudo ali. Mantenha todos os tópicos, analogias, elementos gerais na ordem exata em que são apresentados. É essencial para capturar a progressão dos argumentos. Não faça nenhuma alteração na estrutura. Não tem problema se tu precisar mais de um prompt para mandar toda a coisa, eu vou te dizer para continuar, porque às vezes tu pede uma coisa muito grande, ele trava no meio e daí ele tenta resumir, ele vai ver, pô, não vai dar para fazer tudo em um prompt, eu vou tentar resumir. Mas a maioria das vezes tu não quer o dado resumido, tu quer tudo, tu quer toda a análise dele. Então eu falo, não tem problema se tomar mais de um prompt, se cortar no meio eu vou te falar para continuar. Seja o mais abrangente e detalhado ao decompor a estrutura do vídeo, não inclua a sua opinião ou considerações. Nesse caso eu não queria a opinião dele, eu só queria a transcrição do vídeo. Então eu falo, não inclui tua opinião ou consideração sobre nenhum tópico do vídeo apresentado. Eu não quero uma análise, eu quero que tu extraia a estrutura geral do conteúdo e forneça sua análise em inglês. Daí eu ponho a transcrição embaixo. Então, cara, tem que ser bem direitinho, tu tem que explicar direitinho. Se tu fizer isso, funciona muito bem. E de novo, às vezes tu vai rodar isso daqui, eu não gerei isso daqui de uma vez. Eu rodei isso daqui com tipo 2 instruções, daí eu vi, pô, ele tá me dando a opinião dele sobre o texto. Eu quero o texto real, não quero tua opinião. Daí eu falei, não me dá a tua opinião. Daí ele botou em português, eu queria em inglês. Pô, me dá em inglês. Ele tá cortando no meio e tá tentando resumir. Pô, não resume, eu quero que tu continue. Se precisar de mais prompt, eu vou te falar, ok. Então eu vou adicionando essas instruções. Mas é muito importante tu usar dessa forma aqui. Se tu pegar esses teus dados, tocar e usar prompts dessa forma aqui para tirar informações, eu acho que tem muito potencial aqui, tanto na hora de criar o robô, de pensar como é que a gente vai construir o robô, tanto depois na hora de fazer estratégia e analisar dados, tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E para deixar uma mensagem final aqui, eu queria mostrar o que ter esse conhecimento me proporcionou. Tudo isso, de novo, começou lá em 2015, quando a gente teve aquela decepção de não ganhar competição, de ter um robô muito bom e perder. E daí eu fui nessa jornada de, pô, eu preciso descobrir alguma coisa que funcione isso daqui. Eu adquiri essa habilidade de analisar dados, de visualizar dados, de usar o Tableau, de usar o Google Data Studio, de conectar o Google Forms com o Google Sheets e tudo, todas essas coisas. E foi uma habilidade que foi muito útil para mim profissionalmente, porque depois de uns anos eu comecei a trabalhar como gestor de tráfego, que é o carinha que faz os anúncios, tá? E eu usava muito isso daqui, nenhum gestor de tráfego sabia usar isso. Eu sabia. Então eu conseguia pegar todos os dados lá das minhas campanhas, botar no Data Studio e fazer umas visualização insana, assim. Eu queria achar, não deu tempo, mas tinha um funil que eu tinha desenhado e botava todos os dados. Pô, entrou tantos cliques, saiu tantas vendas, entrou tanto dinheiro, saiu tanto dinheiro, eu mostrava isso aí pros clientes, cara, eles amavam.
Os clientes me amavam. Eu tinha um cliente que era um escritório de advocacia aqui em Porto Alegre. Eu tinha, acho que 19 anos na época. E eles tinham as melhores agências, eram um dos maiores lá de Porto Alegre. Eles tinham as maiores agências que tem de Porto Alegre, aquelas que tem budget milionário e tudo mais. E, cara, nunca funcionava as coisas pra ele. Eu sentei lá e os caras falaram, eu tenho uma solução. O cara que já trabalhava lá me indicou. Falou, eu tenho a solução pra vocês. Esse problema de marketing estão há 3 anos com todas as melhores agências tentando resolver. Chegou eu, a solução. O cara de 19 anos sentou lá no meio do escritório de advocacia, aquela mesa redonda, gigante, com todos os diretores lá, pessoal tudo velho, 60, 70 anos lá, e eu, guri de 19 anos, eu sou a solução. Aí eu peguei, fiz essa tabela, mostrei pra eles. Cara, eles amaram. Na hora eles compraram a ideia porque eles viram, pô, esse PA entende o que ele tá falando e ele tá me mostrando de um jeito que eu entendo, de um jeito que é compreensível. Então, cara, essas habilidades que tu pode adquirir aqui são habilidades que vão servir pra tua vida. Às vezes tu sabe, pô, tô lá na escola sentado, não sei por que eu tô aprendendo aqui a tabela periódica, ou o que quer que seja. Cara, isso aqui é uma habilidade que tu realmente pode usar pra tua vida e pode fazer muita diferença na tua vida. E depois, como tá falando, eu usei isso com o gestor de tráfego e tem o maior cara aqui no Brasil, que é o Pedro Sobral, ele fala de gestão de tráfego. Você já deve ter visto o cara barbudo, faz os anúncios. E ele me chamou para dar uma aula na comunidade dele sobre Data Studio. Isso faz uns 4 anos atrás, eu dei essa aula junto com ele. Isso me abriu portas que há 2 anos atrás ele me convidou para ir lá no Mastermind dele, falar para o maior grupo que tem de empresários aqui do marketing digital. Todo mundo que estava nessa sala pagou 100 mil reais para estar lá. E eu fui lá convidado para falar. Eu fui retweetado lá no Instagram pelo Sobral, pelo Ícaro de Carvalho, que é o outro maior nome lá do marketing digital, cada um desses tem milhões de seguidores. Então, cara, se tu quer começar uma carreira, tu conseguir um negócio assim, tudo isso por causa dessa conexão que o Data Studio me gerou, faz muita diferença. Aqui também eu fui lá comecei a trabalhar lá fora, porque eu aprendi a falar inglês indo nas competições, então eu pensei, pô, eu tenho essa habilidade, eu posso trabalhar online, por que eu vou trabalhar no Brasil ganhando X se eu posso ganhar 5x em dólar e eu sei falar inglês? Tudo isso eu aprendi lá na competição. E daí também, cara, eu entrei na agência dos caras, eu fui contratado para ser o gestor de tráfego de uma agência lá fora, entrei na agência, fiz o reporte em Data Studio. Cara, no primeiro dia eles me amaram. Meu Deus do céu, antes o reporte deles era um Excel brabo, cheio de dados, nenhum cliente lia aquilo, os clientes nunca sabiam se estava bom, se estava ruim as campanhas. Eu criei um reporte foda lá, mostrei para os caras, que nem aqueles que eu mostro ali, que é fácil de entender, os clientes amaram. Então, fiquei muito bem nessa empresa. Hoje, isso foi mais ou menos, foi em 2020 que eu entrei na empresa. Hoje eu sou o CMO dessa empresa, eu sou o diretor de marketing da empresa. Isso aí foi quando a gente fez um mastermind lá em Dubai. Isso é o único hotel 7 estrelas do mundo, lá no topo do Burj Al Arab. E a gente estava dando uma palestra para todo mundo que está nessa sala, cada um pagou 50 mil dólares para nossa empresa para estar lá. E eu estava lá dando palestra. De novo, tudo isso começou porque eu tenho essa visão estratégica, eu sei usar o Data Studio, mas também desenvolvi a visão estratégica de como ver esses dados e transformar isso em ação na prática que funciona. E por causa disso me abriu muitas portas. O inglês também é muito importante, conseguir me comunicar. Lá na competição tu aprende isso muito bem, então levem isso para a vida de vocês, são habilidades muito importantes. E aí, hoje já viajei o mundo por causa disso, por causa dessa empresa. Ali sou eu em Cape Town, lá na casa do Iron Man, é a casa inspirada no Iron Man. Eu fiquei lá, a gente foi pro Nepal, a gente construiu 3 escolas lá no Nepal, nós fomos visitar, abrimos as escolas. Isso a gente em Cape Town também, a gente sempre aluga uns carros bem massa para aproveitar. Então essas são as vantagens de usar essas habilidades para aproveitar a vida de vocês e evoluir na carreira profissional. Então se não for pelo time de vocês, se não for por ganhar algum prêmio, cara, faz por ti, porque vai ser uma habilidade que tu vai levar para a vida. E se tu desenvolver essa habilidade bem, de ser uma pessoa estratégica, cara, não importa qual campo tu vai ir, tu vai te dar bem, porque tu vai saber pensar de forma estratégica que os outros não sabem pensar. Então, essa aí é mais ou menos a apresentação do Scout. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha inspirado vocês a aprender um pouco mais sobre essa área. Muito obrigado!